notícias do país e do estrangeiro fazem o telejornal na televisão da Guiné-Bissau. À noite, o Presidente da República, Narciso Coimbalo, recebeu este sábado, no Palácio da República, uma delegação de régulos da África Ocidental. O poder tradicional veio pedir o apoio do chefe de Estado guineense enquanto Presidente em exercício da CEDEAO. A propósito, mais de 3 dezenas de régulos nacionais e dos países da CEDEAO foram recebidos pelo Presidente da República e chefe de Estado em exercício da CEDEAO. De acordo com o porta-voz da rede, os régulos da costa ocidental da África estão no país para felicitar o Presidente da República pela ascensão ao cargo de chefe de Estado da CEDEAO e convidá-lo a ser padrinho da organização. Igualmente exortar ao Presidente da República que exerça a sua influência com vista ao reconhecimento do grupo a nível dos países membros da organização. De acordo com Alonso Fati, porta-voz da rede, o Presidente da República prometeu tudo fazer com vista à materialização do pedido, contudo garante que a decisão não lhe cabe pessoalmente. Após o encontro, que durou pouco mais de meia hora, seguiu-se a foto família no pátio da presidência. Chefe de Estado cabo-verdiano depositou coroa de flores na Fortaleza da Moura. José Maria Neves homenageou Amílcar Cabral, bem como o então Presidente da República, João Bernardo Vieira. O presidente cabo-verdiano chegou à Fortaleza da Moura e foi recebido pelo vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Mamadou Nkrumah, e também saudado por honras militares. José Maria Pereira Neves depositou uma coroa de flores na sepultura do fundador das nacionalidades guineense e cabo-verdiana, militante número 1 do PAIGC, Amílcar Lopes Cabral, e também depositou outra coroa de flores no túmulo do lendário da guerrilha guineense Cabina Fanchamna, simplesmente João Bernardo Vieira Nino. No fim da cerimônia, o Presidente da República Irmã de Cabo Verde foi surpreendido com as perguntas dos homens da imprensa. A disposição e a vossa presença aqui no Mazembe? É prestar homenagem aos heróis nacionais. Nós temos de ter memória e também reconhecimento daqueles que deram a própria vida pela liberdade, pela independência dos nossos países. E então é sempre com um sentimento de gratidão e de muita emoção que praticamos esse gesto de depositar aqui a coroa de flores em memória dos heróis nacionais. Ainda na Fortaleza da Moura, o presidente José Maria Neves visitou o Museu Militar de Luta, onde jazem várias peças e materiais que ajudam a lembrar e a interpretar o processo de luta de libertação nacional. O presidente Neves, depois desta visita guiada, deixou o registro no livro de honra do museu e não só. Eles fizeram durante a luta de libertação nacional as diferentes fases, a aquisição de novos armamentos. E, portanto, é isso, é ver todo o esforço, todo o caminho feito durante esse período complexo e difícil, mas que permitiu a Amílcar Cabral mobilizar recursos, equipamentos, homens para se fazer a luta de libertação nacional. A visita presidencial no quartel da Moura terminou com as recordações do genérico da Rádio Libertação. Presidente de Cabo Verde diz que as Nações Unidas constituíram uma equipa de alto nível para lidar com problemas que pequenos estados insulares enfrentam. José Maria Neves dirigiu uma palestra na Escola Nacional de Administração. Com apertos de mãos, foi assim que o diretor-geral da Escola Nacional Administrativa recebeu o presidente de Cabo Verde, que tanto era esperado com uma cortina humana nas instalações da ENA, onde deu uma palestra. Perante a plateia repleta, José Maria Pereira Neves falou de constrangimentos como desafios que os pequenos estados insulares em desenvolvimento enfrentam. Os pequenos estados e insulares têm em comum fatores estruturais que limitam e desafiam a sua capacidade em realizar o desenvolvimento sustentável, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social.
Dentre esses fatores, portanto, nós temos um conjunto de características que limitam ou constrangem o processo de desenvolvimento dos pequenos estados insulares, e dentro desses fatores podemos destacar a remota localização geográfica, e a imersão em vastos oceanos, a pequenez económica, a fragmentação territorial, a dependência das importações e a concentração setorial de exportações, bem como elevados custos desses processos. Uma preocupação que, segundo o chefe de Estado cabo-verdiano, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, instituiu uma equipa de alto nível para lidar com esses desafios. Neste momento há uma equipa interdisciplinar de alto nível, criado pelo secretário-geral das Nações Unidas, que está a trabalhar para a definição de um índice multidimensional de vulnerabilidade, não é, dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, para se poder considerar os diferentes aspectos que restringem o desenvolvimento e que podem levar a uma mudança dos mecanismos de financiamento e de apoio ao desenvolvimento dos pequenos estados insulares. No meio de tudo isso, destacou a importância dos oceanos, apesar de ameaças de alterações climáticas a esses países. Para além da pesca, para além do turismo, para além da indústria farmacêutica, para além da produção da água, etc., etc., o mar está a tornar-se num recurso fundamental para o crescimento e o desenvolvimento. Temos recursos limitados, há grandes ameaças em relação ao mar, aos oceanos, e temos então que tomar medidas. Os oceanos estão em perigo, não é? O aumento do nível do mar, o colapso da biodiversidade marinha colocam em risco o nosso futuro coletivo. Portanto, o futuro, o destino dos pequenos estados insulares está indissociavelmente ligado ao mar. Professores e estudantes da Escola Nacional Administrativa e os convidados ouviram a experiência de Cabo Verde, um país com rendimento médio em desenvolvimento. Diretor-geral da Escola Nacional de Administração falou da experiência académica de Cabo Verde. Agostinho Baenfante não descarta a possibilidade de estabelecer parceria com a ENA de Cabo Verde. São 58 países considerados insulares, 38 dos quais são membros das Nações Unidas. O diretor-geral da Escola Nacional Administrativa fala da experiência académica de Cabo Verde, pequeno país insular em desenvolvimento. Ganhamos muita coisa do ponto de vista acadêmico. A ENA é uma escola do ensino superior. Os seus técnicos ou profissionais são investigadores. Daí que, na verdade, tema como o desafio de pequenos estados insulares em desenvolvimento, para nós, de facto, chama a atenção de qualquer um. De maneira que sentimos a vontade e também conseguiu, de facto, espelhar aquilo que, de facto, esperamos ou que esperávamos receber da sua parte. Agostinho Baenfante não descarta a possibilidade da Escola Nacional Administrativa estabelecer parceria com a ENA de Cabo Verde. Do ponto de vista do sistema do Estado, de governação, de políticas públicas, Cabo Verde, queiramos ou não, está um pouco mais adiantado. Daí que há uma necessidade, de facto, da nossa parte, solicitar apoio de Cabo Verde, particularmente no subsetor do ensino superior. Cabo Verde tem muitas universidades com muita experiência. No nosso caso da ENA, Cabo Verde tem uma escola igual à ENA da Guiné-Bissau, então apresentei essa proposta, se podia ser facilitador nessa relação entre a nossa instituição de ensino superior e de Cabo Verde. A direção-geral da ENA solicita a presidente de Cabo Verde para servir da ponte que liga as escolas de administração de dois países lusófonos. O presidente da República, Narciso Coimbalo, efetuou uma visita guiada com o seu homólogo de Cabo Verde. José Maria Neves ficou com impressão positiva dos trabalhos em curso em Bissau. É um percurso que integra a agenda da visita oficial do chefe de Estado cabo-verdiano a Guiné-Bissau. O presidente da República, Narciso Coimbalo, enquanto chefe de Estado anfitrião, mostrou ao homólogo presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, os trabalhos em curso na cidade capital, Bissau. Não sabia e faço um recorde no termo de primeiro-ministro na Cabo Verde, 15 anos.
não há como que dinâmica, não é? E nós também olha qualquer dinâmica que nós temos, porque a obra está falando por si e para Guiné-Bissau que consiste mais de 30 anos, quase 40 anos, logo depois da independência, olha como aí tem uma ambição de nossa geração, que nasceu de uma geração de baticeiro, como é que nós está falando próprio, se vai ouvir Francisco, geração que gosta de trabalhar, não é? E para aquilo saiu allá que nós estamos a fazer ali e tanto fora de Guiné, porque infraestruturas é muito importante num país, muito importante. Próximo mês nós conseguimos aeroporto, um aeroporto ser competitivo, um aeroporto de sal, embora no Canadá tira ser de sal, nós está sempre dividir que é amigos e que é aliados do Cabo Verde, e sobretudo na nossa presidência de ANODUS, nós não fazemos tudo que aqui não alcance. Entre a Miquel, para Guiné-Bissau que Cabo Verde, para nós ainda sempre de mão dadas e junto, na tudo domínio. Que eles é mais por de que nós é na partilhar, que cada não pode mais de que eles não partilhar que eles, porque nós somos povos irmãos. Para além de uma visão pessoal, é uma inspiração e complementaridade com o presidente Cabo Verde? Sim, a mim pensa como é importante, é troca. É muito importante. E o presidente usa uma coisa muito importante que manga de guinenses que estão na diáspora ligam, como é apreciar a declaração do presidente de Cabo Verde. Não fala não, que ele é sincero e bem de coração, gratidão. Mas a mim capta chamar gratidão de povo cabo-verdiano a povo guinense, porque é nosso irmão. Não faz uma luta comum de libertação, portanto, e que tem ingratidão. Ele fala, mas a mim pensa, a nosso irmão. Porque começando da Amílcar Cabral próprio, surgiu seu origens, Luís e Aristides, e manga de outros. Portanto, não tem um compromisso de vida com outro, entre dos povos, um compromisso de vida e de sangue. Portanto, nós estamos contentes, pensa como essa é uma das visitas que não faz mais. É na garante vos como não há se todo ano não há troca visita, porque é nossos irmãos. Do Palácio da República, passando pela Praça dos Heróis Nacionais até Bissau Velho, num percurso feito a pé, os dois chefes de Estado constataram de perto os trabalhos que sobrepuseram ao fim de semana. São constatações que suscitaram no presidente cabo-verdiano José Maria Neves impressão positiva. Muito positiva. A cidade está cresce, está renova e assim fica mais competitivo. Esta ajuda o país a crescer e a desenvolver. E esta permite desenvolvimento. E é aquela que não crê. Portanto, é agradavelmente surpreendido que as obras de requalificação de cidade de Bissau, que é uma cidade bonita, é uma cidade lindíssima, e se for requalificado, traz muito mais beleza e mais alegria para Bissau guineense. Como é que você espera hoje a Bissau daqui a um futuro próximo? É sonho de todo guineenses hoje essa cidade está crescendo, essa cidade requalificada, hoje tem ruas, passeios, parte pedonal, jardins e portanto está aquela que gente de Guiné crê, um Guiné-Bissau mais qualificado, um Guiné-Bissau mais bonito, um Guiné-Bissau com mais crescimento econômico, com mais emprego e com mais desenvolvimento. Está aquele que está a fazer ali e aquele que está projeta Guiné-Bissau para ser um país referência na região e um país também respeitado. Marcou o fim da visita dos dois chefes de Estado e respectivas delegações, a troca de impressões sobre as obras que têm sido realizadas. O Presidente da República ofereceu um jantar ao seu homólogo de Cabo Verde. Integrou o jantar a abordagem de assuntos de cooperação bilateral.
Às portas do Palácio, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, também atual Presidente da CEDEAO, recebia o seu homólogo de Cabo Verde, José Maria Neves, para um jantar oficial de amizade bastante animado por músicos nacionais na sua primeira visita à Guiné, depois de ser eleito como chefe de Estado do país irmão. Sem qualquer discurso ou intervenções, a música e a gastronomia com pratos típicos nacionais fizeram deste jantar um momento para a troca de conversas sobre mais variados assuntos que deveriam permitir assim uma maior aproximação entre os dois países que neste momento mantêm boas relações de cooperação e de amizade. Tratava-se deste modo do primeiro dia da visita de 3 dias ao nosso país do Presidente José Maria Neves, que já manteve um tete-a-tete com o Presidente Embalo, além da assinatura do livro de ordem e promovido cumprimentos entre duas delegações no Salão Nobre da Presidência da República. Para o segundo dia, conforme o programa de visita, o presidente cabo-verdiano deverá depositar coroas de flores no mausoléu Amílcar Cabral em homenagem aos heróis nacionais pela libertação dos povos da Guiné e de Cabo Verde, além de encontro com o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, numa visita de cortesia e dirigir uma palestra entre várias outras atividades que marcarão assim a sua primeira visita oficial na sua qualidade de Presidente da República de Cabo Verde. Guiné-Bissau participa numa conferência da Organização de Cooperação Islâmica. Trata-se da 12ª e diz respeito ao setor da informação. O ministro da Comunicação Social, acompanhado do diretor-geral da televisão da Guiné-Bissau, participa na 12ª sessão da Conferência dos Ministros de Informação dos Estados-membros da Organização da Cooperação Islâmica, OCI, a decorrer em Istambul, Turquia, para discutir formas de prevenção e de combate à desinformação e à islamofobia na era pós-verdadeira. O tema é extremamente importante, já o abordamos ontem, que é o combate à desinformação e à islamofobia. Todos nós sabemos que hoje, quando transportamos isto para o nosso país, sabemos que o rumor e a desinformação ganham espaços enormes e isto é contra a paz e contra o desenvolvimento. Portanto, temos que fazer todo o esforço no sentido de combater isso. E nós podemos dar o nosso ponto de vista, a nossa contribuição, né, como um país de Guiné-Bissau, um país em que coabitam várias etnias, várias religiões e o Islão é um dos pilares na construção da paz e do desenvolvimento da Guiné-Bissau. À margem da conferência, a delegação guineense, chefiada pelo ministro Fernando Mendonça, na companhia do diretor-geral da televisão da Guiné-Bissau, Amadou Diamanca, assinou 2 importantes acordos de cooperação com as autoridades turcas no domínio da comunicação social, ligado ao reforço de capacidade dos técnicos da TGB, formação e intercâmbio de culturas e conteúdos, bem como apoios institucionais mútuos. Nessas reuniões, o fundamental é que cada um encontre aquilo que melhor quer. E isso eu posso dizer que, sinceramente, nós conseguimos aquilo que melhor queríamos. Conseguimos participar do encontro e conseguimos assinar os acordos que devíamos ter assinado no mês de fevereiro. Bom, para nós é extremamente importante consolidar a cooperação com a Turquia.
toda a gente sabe que a Turquia é um país de longa história, de civilização e de cultura. A Guiné-Bissau é um país de menos de 50 anos de existência como país. Portanto, podemos aproveitar de todo o saber e de toda a experiência que a Turquia pode ter e pode transmitir. E também a Turquia irá beneficiar certamente, não há aqui é dá cá e toma lá, cada um dá aquilo que pode. A Turquia irá também beneficiar da experiência que nós temos, daquilo que for possível nós passarmos também para a Turquia. Está à vontade, toda a gente conhece a amizade entre o presidente Erdogan e o presidente Sissoko Embalo. Nós estamos aqui para aprofundar esta amizade, para aprofundar em prol do nosso povo e em prol do nosso país. Estamos aqui como governantes no sentido de aprofundar esses ganhos. De referir que a delegação guineense, chefiada pelo Ministro da Comunicação Social, foi igualmente recebida e assistida durante a estada na Turquia pelo Conselheiro da Embaixada de Guiné-Bissau na Turquia, Carlos Queta Baldé. Secretário de Estado da Cultura visitou ontem a Escola Nacional de Música José Carlos Schwartz. Francelino Cunha acompanhou de perto uma das aulas no Centro Cultural Português. É uma homenagem ao patrono da Escola Nacional de Música, igualmente pioneiro da música moderna guineense, na presença do Secretário de Estado da Cultura, Francelino Cunha. A transversalidade dos conteúdos abordados não se limita a Guiné-Bissau, mas se estende-se, pois, a outros ritmos. Temos músicas de vários sítios do mundo. Temos música da Guiné-Bissau, mas também temos música de Portugal, da China, da Índia, de qualquer lugar do mundo, do Brasil. E o objetivo é as crianças terem uma ideia mais ampla da música, não terem só a música da Guiné ou só a música de Portugal, mas conhecerem as músicas do mundo. E quando falam disso, pensam já na introdução da música no currículo escolar? Exato, exato. Justamente para as crianças nas escolas públicas poderem conhecer. Exato. Também a pensar na profissionalização de músicos? Sim, com isso depois os músicos que estão a ser formados aqui podem também ter uma carreira em qualquer lugar do mundo, porque já têm uma noção dos vários tipos de teoria musical que existem nos vários países e já têm também uma teoria musical que é global. Uma teoria musical que qualquer músico em qualquer lugar vai saber e vai compreender o que eles estão a falar. Trabalho do Governo, através do Secretário de Estado da Cultura, Francelino Cunha, em tornar funcional a Escola Nacional de Música José Carlos Schwartz, depois de décadas de inoperacionalidade, é uma iniciativa apreciada. É uma boa iniciativa implementar a música no currículo escolar. Qual é o seu propósito com a música? Eu gosto da música. O meu propósito é dar o meu contributo para ajudar a cultura da Guiné-Bissau ir o mais longe possível, porque temos aqui boas músicas, boa cultura, mas só que ainda não é muito conhecida, sobretudo lá fora. Então o meu propósito é ajudar para alavancar a cultura da Guiné o mais alto possível. A Escola Nacional de Música José Carlos Schwartz funciona atualmente com 3 turmas e em perspectiva está para breve, segundo o Secretário de Estado da Cultura, Francelino Cunha, a assinatura de um protocolo de cooperação entre a instituição que dirige e o Conservatório Bonfim de Braga para a vinda de mães e instrumentos musicais que vão juntar-se às que já se encontram no país. A nível dos recursos humanos, conforme disse o Secretário de Estado da Cultura, Francelino Cunha, prevê-se contratar quadros nacionais que vão juntar-se aos recursos humanos portugueses que já se encontram em Bissau e também alargar o acesso às aulas para todas as faixas etárias e, por conseguinte, travar o desperdício de talentos na Guiné-Bissau. Régulos da Gâmbia visitaram as regiões de Bafatá e Gabu. Solidarizaram-se também com os régulos falecidos.
A comitiva dos régulos da Gâmbia e da Guiné-Bissau deslocaram-se à cidade de Bafatá para assistir à reza de 40 dias do Molagrado Augusto Fernandes, vulgo juiz do povo. Bem como visitaram a administração de Bafatá, onde foram recebidos pela administradora local, que mostrou satisfação e ofereceu pano tradicional de pinte aos visitantes. Depois de Bafatá, os régulos seguiram-se para a cidade de Gabu, onde mantiveram encontro com o régulo e governadora daquela região do país. Elisa Tavares disse que é uma visita bem-vinda. A visita que recebemos hoje dos régulos da República Vizinha de Gâmbia é uma visita muito bem-vinda à região de Gabu, numa altura em que o governo regional está a trabalhar na valorização do poder tradicional, concretamente neste caso dos régulos. Nós estamos a trabalhar com os régulos para que os régulos nos facilitem contactos com a população, porque os régulos vivem diariamente com a comunidade e os régulos podem trabalhar na resolução de conflitos comunitários, na justiça restaurativa, que é uma justiça mais célere, que é uma justiça em que se possa conseguir resultados pacíficos. Portanto, é uma altura mesmo, eu nem tenho palavras a agradecer a vinda desses régulos, porque vamos reforçar a nossa intervenção no intercâmbio, não só com a República da Gâmbia, mas com os outros países da sub-região. Realmente necessário que haja esse intercâmbio entre os régulos, não só na resolução de conflitos, mas a diversidade cultural, o ambiente, temos muito que trabalhar com os régulos. Os régulos gambianos receberam homenagem pelos régulos guineenses e a administração local como forma de agradecimento pela visita. A Universidade de Colinas de Boia promoveu um Jumbai com intelectuais. Em abordagem esteve a memória histórica. Falar da história é falar do passado, presente e perspectivar o futuro. Foi neste âmbito que alguns estudiosos do país e os seus colegas estrangeiros reuniram-se à volta desta plateia para partilhar experiências. Graças a essa relação, nós abrimos novos horizontes de trabalho, de relacionamento com parceiros, com colegas do outro lado do Atlântico. Isso é muito positivo. Na Guiné conhecemos muito mal, do ponto de vista escolar, não é? O tráfico de escravos. A gente estudou, cada um de nós onde estudou, mas podemos pôr os nossos estudantes a investigarem, a fazer levantamentos sobre a escravatura, o que foi a escravatura na Guiné-Bissau, quer a nível bibliográfico, mas também falando com populações de zonas que foram afetadas. Uma iniciativa muito importante, ressalvou Luís Arnaldo, coordenador das Relações Internacionais da Prefeitura de Belém, Brasil, que está no país para estreitar laços. Nossas raízes comuns. No grande parte do contingente africano que saiu escravizado de Guiné para a Amazônia brasileira, para o Porto de Belém, foi embarcado em Cachel. Então, nós vamos buscar as nossas raízes e, juntamente com isso, construir um projeto de cooperação multimodal e permanente, em diversas áreas, em diversos campos, no campo da cultura, no campo do ensino, no campo da ciência. E é isso. Disseram que vieram na busca da história, né? Podemos assim dizer. E como é que está sendo esta busca? Olha, extremamente emocionante. A viagem ontem a Cachel me deixou marcas profundas. A visita ao Memorial da Escravidão, a visita à comunidade em Cachungo, a conversa com as pessoas, muito enriquecedora. Como assim também o contato com os intelectuais guineenses, essa roda de conversa hoje aqui na Universidade de Colinas de Boia tem sido muito enriquecedora, Eu me sinto em casa, essa que é a verdade. Eu me sinto completamente em casa, há vários traços comuns entre a minha cidade, Belém, e Bissau. E eu acho que
também me sinto em casa por causa de vocês, por causa do povo, por causa das pessoas, que são extremamente calorosas, são extremamente gentis, são extremamente ansiosas por esse contato, por esse conhecimento. É uma grande alegria. Estes intelectuais foram unânimes em aceitar que a memória histórica deve ser partilhada e preservada. O grupo visitou recentemente o Memorial da Escravatura em Cacheu. Extremamente emocionante. A viagem ontem a Cacheu me deixou marcas profundas. A visita ao Memorial da Escravidão, a visita à comunidade em Cachungo, a conversa com as pessoas, muito enriquecedora. Isso é bem interessante. Eu acho muito interessante a sua vinda. O que nós vimos ontem em Cacheu, vimos que há coisas no âmbito do nosso acordo com a Universidade Estadual, porque não apoiar aquele centro de formação lá de Bachila, formação de professores, né? De Bachila, com vinda de professores para cá, talvez possibilidade de irem mais longe, fazerem licenciaturas, não sei quanto. São coisas que poderemos fazer a nível descentralizado, como estamos a fazer. Devido à ligação histórica entre os dois países, Guiné-Bissau e Brasil, os interlocutores desta iniciativa esperam colher bons frutos provenientes desta colaboração. O realizador guineense Luís Manuel da Costa considera que os setores do cinema e audiovisual estão à deriva. Daí que pede a intervenção das autoridades para que se possa pôr cobro à situação. Metragens Menino Cocre e Trançar é uma herança. O realizador guineense Rui Manuel da Costa lamenta a atual situação em que se encontra o setor de cinema e audiovisual no país. A andar com a deriva. Portanto, no domínio artístico, estamos um bocado mais avançados. Em termos de lei, estamos muito bem atrasados. Nós não temos lei que regula o funcionamento do setor do cinema audiovisual no país. Lamentavelmente, nós não temos. Em termos artísticos, estamos avançados. Em termos de legislação, que estamos muito bem atrasados, para começar a chamar o Estado, o governo da Guiné-Bissau para regulamentar o setor. E isso permitiria que começarmos a produzir localmente e apoiar também na produção e na formação dos jovens. Pretende-se com os filmes contribuir no resgate e valorização da identidade e da cultura africana. É uma chamada de atenção que eu fiz sobre a desordem, sobre não cumprimento de regras na cidade do Bissau. Eu lancei esse repto para que nós, os guineenses, começarmos a cumprir com as regras que nós mesmos criamos e filo através de uma comédia infantil com meninos que começaram a despertar nos grandes que nós devemos cumprir as regras. Se não for isso, o país não vai se encontrar no caminho que o Amílcar desejou para que o país andasse. A segunda? Devemos começar a preservar o que é nosso. A trança africana é bonito como as outras tranças do mundo e nós, nos últimos tempos, as nossas mulheres começaram a abandonar essas tranças tradicionais, que outrora era o valor, era a herança que nós portamos, e começar a introduzir cabelos dito cabelos artificiais e cabelo humano. A iniciativa, de acordo com o também embaixador urbano ONU Habitat, visa retratar a essência do cotidiano e do pensamento africano, e guineense em particular. Começar a alertar as pessoas, as mulheres sobretudo. Não é mulher só, também os homens. Os homens que patrocinam, que financiam a compra desses cabelos tão caros que, para mim, não vejo nada de especial nisso. A apresentação dos filmes contou com a presença de atores, realizadores e amantes do cinema. E é pela 7ª arte na Guiné-Bissau que damos por terminada a primeira parte desta edição do Telejornal. Obrigado pela atenção e até logo depois da pausa que lhe é habitual. Prosseguir do Telejornal com notícias do âmbito internacional. Começamos na Europa, concretamente na Alemanha, onde o consenso para a energia agrada a Alemanha. Portanto, o ponto de partida do gasoduto vai ser o território português. O consenso para um corredor de energia verde entre Portugal, Espanha e França estendeu-se ao resto da Europa. O gasoduto de hidrogênio e gás natural, que vai partir de território português para abastecer a Europa Central, colheu elogios entre os líderes europeus reunidos desde quinta-feira em Bruxelas.
Numa altura em que, para fazer face à crise energética, os Estados-membros já concordaram em reduzir a procura de gás em 15% durante este inverno, a Alemanha, um dos países mais dependentes do gás russo, mostrou-se particularmente favorável a este acordo. É um grande passo em frente o facto de haver agora uma ligação por gasoduto para a França a partir da Península Ibérica. Estou muito feliz que os esforços que durante tantos anos não tiveram sucesso tenham agora conduzido a um bom resultado. O primeiro-ministro português não poderia estar mais de acordo com o homólogo alemão naquela que diz ser uma questão de solidariedade. Está ultrapassado um dos bloqueios mais antigos na Europa e acho que é um bom contributo que Portugal, Espanha e França dão para o conjunto da Europa, de como é possível, ultrapassando bloqueios, ajudar ao espírito de solidariedade comum que todos necessitamos para enfrentar esta crise. O futuro gasoduto, que tem o ponto de partida previsto para Celúrico da Beira, em Portugal, vai passar por Zamora e Barcelona, para depois unir por mar Espanha à cidade francesa de Marselha. Um projeto que, na visão de António Costa, é já vencedor dentro do mercado ibérico. Para Portugal, só o chegarmos à fronteira com a Espanha, esta terceira ligação, já é para nós uma enorme mais-valia, porque significa aumentarmos a nossa capacidade de estarmos conectados com um mercado onde não somos só os 10 milhões, mas já é um mercado de 60 milhões no conjunto da Península Ibérica. O projeto para o corredor de energia verde será desenvolvido numa reunião a 9 de dezembro na cidade espanhola de Alicante. E é pela atualidade europeia, concretamente a germânica, que damos por terminada esta edição.